Marcos 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa em que se comiam os pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de prender Jesus às escondidas do povo para o matarem, pois diziam que não convinha prendê-lo durante a festa para não provocarem alvoroço entre o povo. Jesus estava em Betânia, em casa de Simão, a quem chamavam leproso. E quando estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que levava num frasco de alabastro um perfume muito caro, feito das melhores plantas de nardo. Ela partiu o frasco e deitou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Algumas pessoas que lá estavam mostraram-se indignadas com aquilo e começaram a dizer entre si: "Para que desperdiçar todo este perfume? Pois podia vender-se por mais de 300 moedas que se davam aos pobres." E zangaram-se com a mulher. Mas Jesus corrigiu-os. Deixem a mulher em paz e não a incomodem. Ela praticou uma bela ação para comigo. Pobres irão ter sempre convosco e poderão fazer-lhes o bem que quiserem, mas a mim é que não me poderão ter sempre. Ela fez o que pôde. Perfumou já o meu corpo para a sepultura. E garanto-vos que em qualquer parte do mundo, onde for pregada a boa nova, será contado o que esta mulher acaba de fazer, e assim ela será recordada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas começou então a procurar a melhor altura de o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: "Onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa?" Jesus mandou 2 deles à cidade e recomendou-lhes: Entrem na cidade, e um certo homem que traz um cântaro de água virá ter convosco. Acompanhem-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Ele há de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima com tudo o que é preciso. Preparem aí a nossa Páscoa. Partiram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Ao cair da noite, Jesus chegou com os discípulos. Quando estavam sentados à mesa e a comer, ele afirmou: Digo-vos com toda a verdade que um de vocês, dos que estão aqui a cear comigo, vai atraiçoar-me. Todos ficaram muito tristes e começaram a perguntar-lhe, um de cada vez: Não sou eu, pois não? E Jesus respondeu: É um dos 12 que molha o pão no prato juntamente comigo. Na verdade, o Filho do Homem vai partir, como está previsto nas Escrituras a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem irá ser atraiçoado. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Durante a ceia, Jesus pegou no pão, louvou a Deus, partiu-o, deu aos discípulos e disse: Tomem, isto é o meu corpo. Depois pegou no cálice, deu graças a Deus, passou-o aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Garanto-vos que não tornarei a beber do fruto da vinha até ao dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem entoado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos: Todos me vão abandonar, pois lá diz a Escritura: Ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu é que não. Jesus retorquiu: A verdade é que ainda esta noite, antes do segundo canto do galo, já tu me terás negado 3 vezes. Pedro, porém, insistia: Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te renegarei. E todos os outros afirmavam o mesmo.
Foram depois para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Depois exclamou: Sinto uma tristeza de morte. Fiquem aí e mantenham-se vigilantes. Foi um pouco mais adiante e, caindo por terra, pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse da hora do sofrimento. Dizia assim: Oh, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Voltou depois para junto dos discípulos, mas encontrou-os a dormir. Disse então a Pedro: Simão, então tu adormeceste? Não conseguiste ficar acordado ao menos 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem, para não serem vencidos nesta tentação. O espírito quer, mas o corpo é fraco. Afastou-se outra vez para ir orar e repetia as mesmas palavras. Foi em seguida para junto dos discípulos e encontrou-os novamente a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Eles nem sabiam o que haviam de responder. Quando Jesus voltou para junto deles pela 3ª vez, disse-lhes: Continuam a dormir e a descansar. Basta. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me atraiçoa. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei e pelos anciãos. O traidor tinha combinado com eles este sinal: Aquele que eu cumprimentar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no bem seguro. Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe: Mestre! E deu-lhe um beijo. Os outros deitaram a mão a Jesus e amarraram-no. Um dos que estavam com Jesus puxou da espada, feriu o criado do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse àquela gente: Vieram aqui com espadas e paus para me prenderem, como se fosse um criminoso? Todos os dias estava convosco a ensinar no templo e não me prenderam. Isto é para que as Escrituras se cumpram. Nessa altura, todos o abandonaram e fugiram. Mas um certo jovem, apenas com um lençol em cima do corpo, seguia Jesus. Deitaram-lhe a mão, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Levaram depois Jesus à casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro foi seguindo Jesus à distância, até que entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se ali com os guardas e aquecia-se ao lume. Os chefes dos sacerdotes e todos os outros membros do tribunal procuravam uma prova contra Jesus para o condenarem à morte, mas não conseguiam. Muitas pessoas foram lá jurar falso contra Jesus, mas as declarações não condiziam. Então, alguns levantaram-se para dar um falso testemunho contra ele e disseram: Nós até o ouvimos dizer: Deitarei abaixo este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito pelos homens. Mas nem mesmo neste caso as suas declarações concordavam. Então o sumo sacerdote pôs-se de pé no meio do tribunal e interrogou Jesus desta forma: Não respondes nada? Que acusações são estas que fazem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: Sim, sou eu. Hão de ver o Filho do Homem à direita de Deus Todo-Poderoso e chegar sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isto, o sumo sacerdote rasgou a roupa em sinal de protesto e disse: Para que precisamos de mais testemunhas? Ouviram esta blasfémia? Que vos parece?
Todo o tribunal decidiu que Jesus devia ser condenado à morte. Alguns começaram a cuspir-lhe em cima, tapavam-lhe os olhos, esbofeteavam-no e diziam: Adivinha se és profeta? E os guardas davam-lhe bofetadas. Quando Pedro estava lá embaixo no pátio, apareceu uma das criadas do sumo sacerdote. Ela viu-o aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com aquele nazareno, o tal Jesus. Mas Pedro negou. Não o conheço, nem percebo o que estás a dizer. Nisto, saiu do pátio para o alpendre e, naquele momento, o galo cantou. A criada, olhando para ele, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é dos deles. E ele negou outra vez. Daí a pouco, os que ali estavam voltaram a dizer a Pedro: Não há dúvida que és dos deles, porque também és galileu. E ele pôs-se a jurar para que Deus o castigasse se não era verdade. E afirmava: Não conheço esse homem de quem estão a falar. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: Antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes tu me terás negado. E desatou a chorar.